Muito bem-vindos todos que aqui estão conosco. Estamos iniciando a live do Centro Espírita Bezerra de Menezes e nós falaremos hoje a respeito do tema A Vida em Sociedade. Mas antes de nós começarmos a reflexão a respeito deste tema, gostaríamos de convidar aos companheiras que aqui estão conosco, se conectando a este momento de reflexão, para que juntos possamos realizar a prece inicial. E eu convido a todos para que fechem os seus olhos, elevem os pensamentos a Jesus e que nós possamos agradecer a Ele e a Deus, nosso Pai de amor, por mais esta oportunidade, em que aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome dos Teus ensinamentos, para buscar orientações para a vida lá fora. Pedimos a Ti, Jesus, que abençoe o lar de todos aqueles que se encontram nesse orbe, em especial os que sofrem, padecem, e rogamos que abençoe os irmãos que estão chegando a este planeta para iniciar a sua trajetória, a sua caminhada evolutiva e aqueles também que estão partindo. Rogamos a Jesus que essas energias endereçadas do mais alto possam se espargir na direção dos hospitais, orfanatos, casas-lares, asilos, enfim, onde haja um irmão necessitado de auxílio e de amparo da espiritualidade, que essas vibrações de amor possam alcançá-lo, asserenando os teus pensamentos e as tuas emoções. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, muito boa noite a todos. Os companheiros estão chegando aí. Hoje nós faremos uma reflexão acerca do tema A Vida em Sociedade. E nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a leitura O Homem no Mundo, onde se diz o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificai com sentimento de pureza, que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que se aproximam de sua herança. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem
a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola voluntariamente, se priva do mais poderoso meio de aperfeiçoamento, não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Pois bem, meus amigos, companheiros e companheiras que estão chegando aí e assistindo, a esta reflexão desta noite. Escolhemos o tema sobre a vida em sociedade e esta leitura, O Homem no Mundo, para embasar a nossa reflexão da noite, a nossa fala. E o que nós precisamos entender? O que é a sociedade segundo o nosso dicionário? Um grupo de pessoas que vive ali de forma coletiva e que, vivendo de forma coletiva, contribui para a evolução. Pensadores da antiguidade, assim como Aristóteles, trazem frases como: o homem é um animal social, fazendo analogia, fazendo comparação à necessidade do homem conviver com pessoas de diferentes perfis, de estar em grupos, para que através desses grupos nós possamos evoluir, nós possamos crescer. Já dissemos aqui em outras oportunidades a frase em que o nosso irmão Chico Xavier relata sobre reencarnação e onde ele nos assevera que no processo reencarnatório nenhum de nós erra de endereço. Ou seja, todos nós, pegando os pensadores da antiguidade, pegando frases de Chico Xavier, do que a espiritualidade nos traz, dos estudos da doutrina espírita, todos convergem no sentido de que o homem é um animal social, é um ser pensante que tem faculdades, a faculdade do raciocínio, a fala, a audição, a visão, ou seja, as faculdades necessárias para que ele possa conviver com pessoas diferentes, com pessoas em que juntos possam contribuir para uma sociedade melhor, juntos possam promover a evolução. E a prova disso nada mais é do que a nossa própria história, ou a história da humanidade, a história individual de cada um de nós que aqui estamos, a história da coletividade humana. Quando olhamos os nossos antepassados, vamos identificar aí uma sociedade com recursos bem mais escassos nas áreas da ciência, na área da tecnologia, não é? E em tantas outras áreas, como a área da saúde, onde muitas pessoas em épocas passadas não conseguiam sobreviver a determinadas enfermidades. E que hoje, com o passar do tempo, o homem vivendo em sociedade, contribuindo um com o outro, e através dessa vida em sociedade, ele busca, através das suas faculdades, do raciocínio, da fala, da discussão em grupo, da meditação, do pensamento e da reflexão, buscar sempre uma vida
melhor, uma vida próspera. Claro, falamos aqui das questões materiais. A saúde evoluiu e muitas enfermidades hoje conseguem ser combatidas. A medicina evoluiu a ponto de trazer conforto a determinadas situações que no passado não eram simples de ser corrigidas. O homem evoluiu tecnologicamente. A questão dos alimentos, a questão do convívio, a questão da moradia, tudo isso evolui com o passar do tempo, porque o homem, vivendo em sociedade e usando da sua intelectualidade, dos grupos, dos trabalhos em equipe, ele consegue promover o seu bem-estar, a sua evolução, não é? E a espiritualidade aqui na leitura O Homem no Mundo, ela faz algumas observações, algumas análises que é importante nós frisarmos. A primeira delas, o que os espíritos amigos dizem nessa leitura e que nós sempre reforçamos aqui quando temos a oportunidade de refletir no Evangelho de Jesus. A base da nossa vida, da nossa existência, são as relações humanas. Tudo aquilo que fazemos de bom ou de ruim, tudo aquilo que fazemos que nos trará paz de espírito, tranquilidade íntima, não é? Sensação de dever cumprido, que venha tornar o nosso jugo leve e o nosso fardo suave, está atrelado às relações humanas. Está atrelado a nós, vivendo em sociedade, as nossas ações vêm com o intuito de contribuir para os nossos semelhantes. Da mesma forma que quando nós vivemos em sociedade, mas não agimos da melhor maneira possível, não procuramos contribuir, as nossas ações afetam essa mesma sociedade. Mas não é por isso, não é, que entre pessoas que promovem o bem e pessoas que ainda insistem na prática do mal, nós devemos desanimar da coletividade, da vida em sociedade, porque os espíritos nos dizem e nos alertam que nós fomos colocados aqui na Terra para viver com pessoas de perfis diferentes. Ou seja, nem todos pensarão como nós, nem todos terão as mesmas necessidades que nós, nem todos irão querer fazer aquilo que nós queremos. E esta é a beleza da vida, porque pessoas com perfis diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, ao se unirem, e se essa união for sincera e fraterna, virão a contribuir para a sua evolução individual e a evolução da coletividade. Ou seja, as relações humanas são de extrema importância para o nosso aprimoramento, não só material, mas também espiritual. E como nós dissemos, a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. É uma pirâmide, em que na base nós temos as comprovações científicas e as comprovações filosóficas, e todas elas falam sobre a importância da sociedade e nos mostram o quão importante é viver em grupo, produzir juntos para que possamos evoluir, e esses pilares sustentam o vértice da pirâmide, que é a fé. Portanto, quando citamos aqui a frase de Aristóteles falando que o homem é um animal social, quando falamos da evolução da ciência e o quanto o homem trabalha para eliminar as suas dificuldades, as suas dores, e a questão da saúde é uma prova disso, o quanto a medicina evoluiu, nós passamos a entender o quão importante é vivermos com pessoas de perfis diferentes. E a espiritualidade vai além. Jesus,
os bons espíritos, nos convidam a não chocar a ninguém. O que significa não chocar a ninguém? Não maltratar a ninguém, não perturbar a ninguém. Ou seja, tentarmos e nos esforçarmos e trabalharmos pelo nosso aprimoramento, as nossas virtudes, para que possamos crescer espiritualmente, evoluir, subir no patamar espiritual, para sermos espíritos melhores. Espíritos melhores convivem melhor com as pessoas. Espíritos melhores contribuem mais com seus semelhantes. Espíritos melhores usam a sua intelectualidade, a sua capacidade de raciocínio para produzir benefícios para a coletividade, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho. Então, em todos os lugares que nós estivermos, as relações humanas é a base de tudo. Quando se fala na doutrina espírita, na lei de ação e reação, há ali a relação humana. Porque quando eu ajo para alguém, quando eu faço algo a alguém, haverá uma reação. Quando Jesus fala que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, nós estamos falando de relações humanas. As sementes são as nossas ações. Os solos são as pessoas, os lugares, as relações que temos com o mundo. E a partir do momento em que nos relacionamos com pessoas diferentes, quais ações nós temos ali? Quais sementes nós estamos lançando? Tudo isso retorna para nós na forma do bem ou do mal. E aí passamos a entender a importância cada vez maior de convivermos com pessoas de perfis diferentes. E nós começamos a mudar a nossa percepção de vida, de sociedade, para tirar das nossas mentes pensamentos como: este mundo tem que acabar, quantas pessoas más, você viu o que ele fez, não é? Não é possível que alguém faça isso, né? Em plena era tecnológica, em plena evolução da humanidade. Sim, é possível que homens e mulheres errem. Por quê? Porque os benfeitores amigos nos dizem no Evangelho: qual a maior virtude da nossa geração? A intelectualidade. Nós evoluímos muito na parte intelectual, na parte tecnológica, com uma série de coisas, de funcionalidades, de equipamentos, em diversas áreas. Mas eles reforçam qual o nosso maior vício? A indiferença moral. Ou seja, os espíritos mostram a nós que mesmo vivendo em sociedade há anos, há séculos, há milênios, nas diversas idas e vindas das nossas múltiplas existências físicas, porque somos espíritos eternos criados por Deus, com oportunidades de crescimento e de evolução, vindo em um corpo físico e vivendo em sociedade. Portanto, a espiritualidade nos mostra: precisamos trabalhar o maior vício da humanidade, que é a indiferença moral. E o que é a indiferença moral? É, muitas vezes, quando nós não queremos nos dar bem em sociedade. Muitos de nós querem buscar o isolamento total, não é? Claro, aqui eu abro um parênteses. Quando nós falamos de isolamento, nós não estamos falando do isolamento da pandemia que estamos vivendo. Isso é correto. Quando nós estamos falando em isolamento, nós não estamos proibindo ou não estamos coibindo de maneira alguma quando as pessoas querem tirar um momento para elas, quando elas vão para um lugar próximo à natureza, próximo a rios, cachoeiras, quando elas querem aliviar a tensão do dia. Isso não é isolamento, isso não é distanciamento. O isolamento que estamos falando aqui e que é pernicioso, que é ruim para nós,
é quando nós queremos um isolamento total do mundo. Eu vou para um determinado lugar porque eu não quero conversar com ninguém mais, porque o mundo é bagunçado, porque eu não consigo conviver com determinadas pessoas. Todas as vezes que nós fazemos isso, as nossas faculdades, como diz o próprio Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, elas se tornam inúteis. Reflitam comigo. Se cada um de nós aqui nos isolarmos e não voltarmos mais à sociedade, à coletividade, ou não quisermos conversar com ninguém, qual a utilidade da nossa voz? Qual a utilidade da nossa intelectualidade e do nosso raciocínio? Qual a utilidade de vivermos sozinhos, isolados, sem contribuir com nada para ninguém? É uma vida nula, é uma estagnação. Por quê? Porque Deus nos criou com habilidades, com faculdades que devem ser utilizadas. E repetimos aqui, a inteligência, a fala, o pensamento, o raciocínio, a contribuição quando trabalhamos em equipe. E quando eu falo equipe, dentro dos nossos lares, somos uma família, somos uma equipe. Aqueles que têm mais experiência orientam os que têm menos experiência. Aqueles que têm condição de auxiliar mais, auxiliam mais do que aqueles que não têm tanta condição. Quando nós estamos no ambiente de trabalho, aqueles que têm capacidade de raciocínio melhor orientam e auxiliam aqueles que não têm essa capacidade, dão direcionamento, e este grupo, que talvez não tenha essa capacidade, entra com todo o seu conhecimento, por menor que seja, com a parte operacional, enfim, em todos os momentos da vida, seja em família, seja em sociedade, seja no trânsito, na rua, onde quer que nós estejamos, nós somos convidados a evoluir. Conversar. Quando nós formos conversar diante de um grupo, quando nós formos nos expor, quando nós formos falar alguma coisa, o que é pedido para nós pela espiritualidade, pelos amigos espirituais? Para que nós possamos o quê? A voz, a fala, ela emite energia, vibração. Então, se nós queremos contribuir com a coletividade, com o grupo que está ao nosso redor, o que tem que sair de nossa boca? Palavras de ânimo, de positividade, palavras de incentivo, de motivação, de orientação, de direcionamento. Quando nós vamos pedir ajuda, nós vamos pedir ajuda a quem? A alguém. Vamos a um médico, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um amigo. E o que esse amigo, que esse psicólogo, que esse psiquiatra fará? Irá nos ouvir. Então, nós usamos a nossa faculdade da fala, este amigo, este profissional utiliza a faculdade auditiva, o raciocínio, nos orienta. Então, percebam o quanto a vida em sociedade é de extrema importância para nós. Quantos de nós saímos de casa, não é? E vamos ali para aquela vida agitada, para a correria do dia a dia, e não percebemos que há uma sociedade ao nosso redor. Nós colocamos o lixo para fora e alguém passa e recolhe aquele lixo. Nós chegamos em casa e vamos fazer uma refeição, aquela comida foi produzida por alguém. Quando nós temos algum problema de saúde, alguma indisposição e vamos tomar um remédio, aquele remédio foi produzido por um laboratório que possui pessoas, por um cientista que estudou as composições que o medicamento deveria ter para trazer a nós o quê? Bem-estar. Então percebam, em todas as áreas da humanidade, da nossa vida, sempre existe alguém contribuindo para conosco ou nós contribuindo para com o nosso semelhante. Aí está
a beleza da vida. É assim que nós crescemos. Pensem se todos nós ficássemos estagnados, se todos nós tivéssemos a mesma característica, a mesma capacidade de raciocínio, não é? O que seria do mundo sem as diferenças? Então estamos falando aqui, meus amigos, companheiros, irmãos e irmãs, a respeito desta vida em sociedade que tem tudo a ver com a nossa evolução espiritual. Porque os espíritos nos dizem, a Terra é uma escola. Nós estamos aqui matriculados. Uma escola é uma sociedade? Sim. A Terra é uma sociedade? Sim. O nosso lar com a nossa família é uma sociedade? Sim. E qual o nosso papel nessa sociedade? Contribuir com o individual, que somos cada um de nós fazendo a nossa parte, e consequentemente contribuindo com o coletivo. É assim que os indivíduos e as sociedades, os agrupamentos de pessoas crescem, evoluem materialmente e espiritualmente. Porque aqui no Evangelho, na leitura que fizemos, a espiritualidade é muito clara quando ela fala que nós fomos inseridos aqui para conviver com pessoas de perfis diferentes e que a prática da caridade, ou seja, o apoio, o amparo, o auxílio ao próximo, independente da classe social, é de extrema importância para a nossa evolução. E quando nós falamos em caridade, não estamos aqui falando apenas das questões materiais, mas também das questões espirituais. Às vezes, nós temos pensamentos assim: quando eu tiver um dinheiro, eu ajudo. Quando eu tiver um tempo, eu faço. Quando eu aposentar, eu contribuo. Na verdade, vivendo em sociedade, nós temos a oportunidade de praticar a caridade diuturnamente. Quando um filho tem problema e ele chega ao pai e lhe pede ajuda, oportunidade da prática da caridade. O pai, a mãe, o familiar que ali está responsável pela tutela daquela criança, ao ouvi-lo ou ao ouvi-la, vai entender o seu problema e dar o direcionamento. Isso é caridade. Ensinar os seus filhos, ou melhor, os nossos filhos, a serem homens e mulheres de bem. Isso é caridade. Para que eles não venham sofrer no futuro. Ensinar que o orgulho, a vaidade, o egoísmo são chagas da humanidade. Por quê? Porque corrompem o ser. E quando nós pensamos somente em nós, a nossa vida em sociedade ela é maléfica. Porque a todo momento em que relacionamos com várias pessoas, o que nós estaremos pensando se formos egoístas? Somente no resultado que virá para nós. Somente nas consequências que virão para nós, independente do que o outro receberá ou não. Então aqui a proposta é sempre buscar na vida em sociedade, que volto a dizer é um agrupamento de pessoas que vivem juntas num determinado lugar com o objetivo de crescer, de ajudar-se mutuamente. Um professor auxilia o aluno, isso é caridade. Os pais orientando os filhos, isso é caridade. Quando alguém oferece um ombro amigo para o seu semelhante chorar, um ouvido amigo para que o seu semelhante possa desabafar e ali se sentir aliviado, isso é caridade. Quando nós damos atenção às pessoas, isso é caridade. Quando nós temos paciência com o nosso semelhante, isso é a prática da caridade. Quando levamos uma cesta básica, quando doamos algum dinheiro, isso é caridade.
são caridades materiais, caridades morais, não é? Que precisamos e devemos praticar em sociedade para que tenhamos uma vida melhor. Por isso Jesus fala para nós: façais a outrem aquilo que gostaria que vos fosse feito. Essa é a maior regra de vida, é uma regra de sociedade. Porque se todas as vezes que nós formos nos relacionar com alguém, nós fizermos àquela pessoa o que gostaria que ela fizesse a nós, estaríamos numa situação muito melhor. Pode vir à mente dos nossos irmãos que nos acompanham agora o seguinte pensamento: para que eu tenho que fazer isso se ninguém faz? Por que eu tenho que praticar caridade, ou eu tenho que ter boas práticas na sociedade se todo mundo erra? Errar, meus irmãos, faz parte da vida do homem, da mulher, do ser. E através dos erros nós aprendemos, ou deveríamos aprender, a sermos homens e mulheres melhores. O erro, ou o pecado, como muitos dizem, que é o sinônimo de erro, ele só acontece para conosco ou para a coletividade porque nós ainda trazemos conosco vícios. Quais são esses vícios? Um exemplo: se eu for um ser egoísta, o ser egoísta pensa somente em si. Em todas as relações humanas, na sociedade familiar, na sociedade profissional, na sociedade da vida lá fora, nos grupos aos quais esse indivíduo pertencer, sendo egoísta, ele fará coisas em benefício próprio sempre. E por que ele faz isso? Porque ele carrega um vício. Por isso Jesus nos pede para que sejamos homens e mulheres melhores. Por isso, muitas vezes, as dificuldades, as dores, o sofrimento bate à porta de muitos de nós. Porque se não aprendemos pelo amor, aprendemos através da dor, da dificuldade. Quando curvamos os nossos joelhos ao chão, elevamos o pensamento a Deus e a Jesus, e nas nossas preces, nas nossas interrogativas, nós questionamos: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? A própria pandemia que estamos vivendo nesse momento é fruto de vida em sociedade, de coletividade. Então tudo isso, para o bem ou para o mal, quanto mais rápido as alternativas e as soluções aparecem, é porque mais rápido o homem se uniu, se integrou, quis, através da sua boa conduta, vencer este problema, eliminar mortes, acabar com a dor e o sofrimento nesse sentido. Quanto mais nós nos degladiamos, brigamos, questionamos, falamos mal uns dos outros, de determinados países, de determinadas situações, menos nós contribuímos para resolver o problema. Então está aí a importância de vivermos em sociedade, vivendo bem fisicamente, contribuindo uns com os outros, eliminando as arestas que nós trazemos conosco aos poucos, um dia de cada vez, sem martírio, como disse aqui no Evangelho, sem se maltratar, sem se martirizar, sem se culpar e se condenar o tempo todo, não é? Aí sim, nós começamos a refletir: eu errei, eu aceito o meu erro, eu entendo que eu errei, eu entendo que eu preciso modificar, eu começo um processo de transformação, eu persevero, eu erro, eu insisto no acerto e vou acertando até eliminar determinada aresta que me prejudica e que prejudica a coletividade. Por isso é muito importante nós não termos pensamento de nos isolarmos, de fugirmos dos convívios,
de tentar eliminar da nossa vida determinadas pessoas, porque estamos juntos para evoluir. Os Espíritos dizem aqui, para a prática da caridade, independente da condição social, para conviver com pessoas de perfis diferentes, não é? E fazendo este papel, vivendo em sociedade, contribuindo, procurando eliminar as nossas arestas, sem martírio, sem sofrimento, sem culpar ou terceirizar os nossos vícios para outras pessoas, nós vamos evoluindo e contribuindo para um mundo melhor. Quantas vezes nós não temos ali, não é? Grupos de WhatsApp, onde as pessoas compartilham preces, onde as pessoas compartilham pensamentos positivos, onde as pessoas tentam motivar, as pessoas pedem orações para A, B ou C, e todos nós ali numa corrente, numa vibração de bons pensamentos e boas energias, vibramos para que o melhor aconteça. E as coisas fluem. Então, este comportamento, que é um comportamento positivo, ele deve ser intensificado, ele deve ser potencializado em todos os sentidos da nossa vida. Porque isso move as energias do universo. Nós nos conectamos com Deus pelo poder da prece, pelo poder da boa vontade, do bom ânimo, e assim como disse Jesus, poderemos vencer o mundo. Poderemos vencer as dificuldades. Então, meus amigos e irmãos, nesta noite, a nossa ideia era refletir sobre a vida em sociedade e o quão importante é nós nos comunicarmos mais, dialogarmos mais, contribuirmos mais com o nosso pensamento, com a nossa inteligência, para aqueles que estão relacionando conosco. Para que os relacionamentos sejam melhores, para que o nosso jugo seja leve e o nosso fardo suave. Quando Jesus fala, aprenda comigo a ser brando e humilde de coração. Trabalhando as emoções, aumentando as nossas virtudes, diminuindo as nossas arestas, um dia de cada vez, sem martírio, sem sofrimento, sem sentimento de culpa, e aprendendo com os nossos erros individuais e coletivos, nós transformamos a nossa vida e a vida da coletividade numa sociedade melhor. E essa é a proposta dessa noite, que nós possamos refletir nesse tema, refletir no que foi dito aqui, na leitura O Homem no Mundo. Se depois vocês quiserem buscar no Evangelho para uma nova leitura, uma nova reflexão, façam em seus lares, no Evangelho no Lar, para que, quanto mais nós inserirmos essa cultura, ou melhor, essa boa cultura nas nossas vidas, mais os nossos hábitos se transformam para melhor e mais nós contribuímos para uma sociedade mais saudável, mais feliz no mundo físico. E lembrem-se, somos espíritos eternos. No momento da morte, voltamos à pátria espiritual. E lá também temos sociedades espirituais. Então nós podemos contribuir aqui, nós podemos contribuir no mundo espiritual, onde quer que nós estejamos. Basta que nós tenhamos, como Jesus nos disse há mais de 2000 anos, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para assimilar o que vemos, o que ouvimos e colocar em prática através da fala, do pensamento, do olhar, dos gestos, das mãos, na forma de caridade, seja ela qual for, em um grau maior ou menor, onde quer que nós estejamos. Nós vamos encerrar agora e eu convido a todos para que nós possamos nos concentrar e realizar a nossa prece de encerramento. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus,
na certeza de que Ele se encontra presente em cada um dos nossos lares, pois Ele mesmo nos ensinou que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria. E na certeza de que Jesus se faz presente, nós agradecemos de joelhos espiritualmente por esta oportunidade abençoada em mais uma noite de reflexão acerca do seu Evangelho, das suas orientações, que são uma bússola para nortear o nosso caminho no mundo físico e no mundo espiritual. Que este pão de luz possa ser absorvido por todos nós, alimentando o nosso espírito e contribuindo para que as nossas ações individuais e coletivas transformem a sociedade em que vivemos num lugar melhor e mais fraternal. Une a nossa vida em sociedade. Que a paz do Cristo esteja com todos vós. Muita paz, muita luz e um excelente fim de semana a todos. Que assim seja.